Bom, preste atenção nesse escândalo aí que provavelmente vai derrubar o presidente do Paraguai, o vice-presidente do Paraguai, e apesar de ser um escândalo binacional, Brasil-Paraguai, provavelmente, por enquanto, não vai ter consequências no Brasil, porque o Brasil virou um enorme Paraguai, e o Paraguai virou um país que tem instituições que funcionam. Para entender como que esse escândalo ocorreu. Você tem o presidente do Paraguai, que é amigo do presidente do Brasil. Ambos se tratam por codinomes carinhosos. E os filhos são igualmente conhecidos, amigos. Os dois filhos, o Eduardo Bolsonaro e o filho do presidente, o Benítez, filho do presidente do Paraguai. No começo do ano, começou a ser montado a jogada envolvendo os dois países. Você tinha uma renegociação do acordo de Itaipu, que é uma hidrelétrica binacional, e nessa negociação você tinha o ponto 6, que dizia que o excedente de energia do Paraguai, porque o Paraguai tem a sua energia lá, aquilo que excede o consumo do Paraguai poderia ser negociado pela ANDE, que é a Eletrobras do Paraguai, inclusive no Brasil, que é normal, aquilo pertence ao Paraguai. Daí, no meio do caminho, foi feita uma jogada para tirar da ANDE, o próprio governo do Paraguai atuando nesse sentido, e passar para uma empresa que é de propriedade de um suplente de senador, daquele famoso, não sei se é major, se é coronel, se é cabo, se é sargento Olímpio, aquele que berra aqui, de uma forma estrondosa, né, no Congresso. A jogada foi denunciada lá no Paraguai e consistiu no seguinte: você tinha na presidência da ANDE Pedro Ferreira, que era um sujeito que lembra muito esse presidente do INPE aqui, um técnico de governo incorruptível. No começo do ano começaram as pressões para que ele permitisse, tirasse na renegociação, permitisse que o excedente do Paraguai fosse transferido para essa empresa brasileira ligada ao PSL, de um senador, suplente senador, que nas reuniões falava em nome da família Bolsonaro. E ele resistia. Daí montou-se um falso jogo de pressões em que a Eletrobras devia um dinheiro para o Paraguai e ela não pagava, segurava o dinheiro e o presidente do Paraguai pressionava Ferreira. Olha, precisamos, a Eletrobras não quer nos pagar, vai parar a economia do Paraguai, precisamos acertar isso rapidamente. E o sujeito impassível, sem ceder. Daí monta-se a grande jogada. Bolsonaro convida o presidente do Paraguai para vir ao Brasil. Aqui tem uma reunião reservada, os dois, conforme o comunicado que saiu. Reservada, os dois amigos lá. E depois sai um comunicado que mostra as prioridades dos dois governos, e uma das prioridades é justamente acertar essas pendências de Itaipu. E, no mesmo momento, você tem o filho, o Eduardo Bolsonaro, com o filho do presidente do Paraguai, fazendo aquela linha boboca, e o Eduardo Bolsonaro dizendo que a ampliação dos negócios aí com o Paraguai vai ser uma prioridade, aquele negócio todo. Bom, com base nesse memorando, continuam as pressões do próprio Benítez em cima desse presidente da ANDE aí. Olha, o Brasil está pressionando, nosso embaixador foi chamado no Itamaraty, tem uma pressão que nem é do Itamaraty, é direto da cúpula do governo brasileiro para resolver isso. Pressão, até que esse Pedro Teixeira ele pede demissão e divulga o WhatsApp, todas as mensagens vinham por WhatsApp, divulga para a imprensa paraguaia. E aí você tem um escândalo montado. Quando esse escândalo estoura, o que faz o Bolsonaro? Dá uma entrevista aí, aquelas entrevistas de meio da rua aí para os jornalistas, dizendo muito preocupado com o fulano, trata o Benítez pelo apelido carinhoso, vamos rever esse acordo. Gente, acordo que é de país a país, interesse de país a país. O sujeito do Paraguai abriu mão aí de condições do Paraguai para beneficiar essa empresa brasileira, e o Bolsonaro disse: agora vamos sentar rapidamente, vamos refazer
esse contrato aí para salvar o mandato do presidente do Paraguai. Então, nós temos aí que é o seguinte, o Brasil virou um grande Paraguai. Aqui você não tem instituições. Provavelmente, essa denúncia que pega diretamente a família do presidente. O sujeito falava em nome da família do presidente, é um suplente de senador. Isso aí, em circunstâncias normais, se hoje o Brasil fosse o Paraguai e não o velho Paraguai, você teria a Procuradoria-Geral da República entrando em campo, abrindo um inquérito, convocando esse suplente de senador. Você já tem todas as informações do Paraguai. A Justiça do Paraguai agiu rapidamente em cima do material desse presidente da ANDES, já conseguiu depoimentos de um jovem advogado que fazia o lobby do vice-presidente paraguai, já tem as mensagens no telefone do ex-presidente da ANDES, já tem os personagens que participaram dessa trama. No GGN eu coloquei agora aí uma matéria bem detalhada, mostrando como que está esse jogo aí os personagens desse jogo e dessa trama aí. Isso aí não tem como passar em branco. Nós chegamos num ponto aí, não tem como passar em branco. Vai ter um pouco mais de demora para as autoridades aqui atuarem, mas não tem como. As instituições, nós já antecipamos alguns dias atrás, estão acordando. Hoje, ao impedir que fizesse essa mudança do Lula aqui para Tremembé, o Supremo deu uma amostra. Aliás, foi 10-1. Quem será que votou contra? Não sei quem. Mas o Supremo já mostrou que não vai mais tolerar esses abusos. Né? E o que o Moro fez aí de querer descontar em cima do Lula as pressões que ele está sofrendo é aquele negócio, sobre o signo da maldade especificamente. Essa juíza Lebos, né, e Moro perderam todo o senso de proporção, né, de direção. Perderam. Então, no momento que você tem todo a Lava Jato sendo questionado, todos os abusos sendo revelados, todo o jogo de interesse sendo desnudado, né, toma uma atitude truculenta dessa, a ponto hoje de reunir políticos de vários partidos aí para protestar contra esse abuso. Acabou a Lava Jato. Agora, o Moro é interessante, porque o Moro está dando sustentação, ou sendo sustentado, começou dando sustentação, hoje sendo sustentado, por um governo que tem indícios claros, indícios veementes aí de manipulação do poder. Tira o COAF, porque o diretor do COAF, lá, o presidente do COAF, reagiu contra a decisão do Toffoli de suspender as informações sobre o caso Flávio Bolsonaro. Hoje tem informações que o pessoal do Palácio ficou sentido com o fato do Moro ter ido conversar, não sei com quem, com o cara do COAF. Então, agora você tem essas informações do Paraguai. Isso é um escândalo de proporções dantescas, gente. Você tem suspeita que o presidente brasileiro atuou junto com o presidente paraguaio para beneficiar uma empresa brasileira em detrimento do Paraguai. Você tem uma questão complicadíssima, que sempre foram aquelas relações históricas entre Brasil e Paraguai, que levantam suspeitas de lado a lado, especialmente dos paraguaios, que foram destruídos na Guerra do Paraguai. Então, quando você conseguiu pacificar lá atrás, em torno de Itaipu, voltam todas as suspeitas à tona. O Gasper faz um bom artigo hoje com um baita de um erro lá, tratando o trabalho do Costa Cavalcante, como se Costa Cavalcante fosse um símbolo da honestidade. Costa Cavalcante foi quem participou do início de Itaipu, como se fosse o símbolo da honestidade, morreu pobre. Nós já demos aí um bom artigo sobre o Paulo Jobim, um diplomata brasileiro que acompanhou as tramóias que cercavam aí o início de Itaipu, e quando se dispunha a revelar num livro aí, foi assassinado e simularam que foi um suicídio. A família ficou a vida inteira com essa mancha aí do suicídio em cima dele, e todos os indícios são que foi assassinado para não revelar os escândalos de Itaipu. Então, seria bom o Gaspar corrigir esse erro histórico e lamentável de quem conhecia profundamente aí o sistema militar. Mas agora você tem essa questão, como é que faz? Você tem uma implicação de corrupção política envolvendo a família do presidente. Você fala, pô, são só indícios que o cara podia estar usando o nome sem o presidente saber. Mas, gente, ao mesmo tempo que pressionam lá o sujeito, lá o Pedro das Contas, mostra que vão tirar esse ponto 6,
Em Brasília, você tem um acordo que é firmado lá, entre o representante do Itamaraty, colocado no cargo por esse chanceler aí, pelo ministro de Relações Exteriores, o nome do presidente sendo utilizado em todos os momentos como forma de pressão, o presidente do Brasil. Então não tem como isso aí passar em branco, isso aí vai ser... Nós não estamos mais falando do passado miliciano, nós estamos falando de questões que estão ocorrendo nesse momento no Brasil, aí, um escândalo de proporções internacionais. E um escândalo que não é apenas a parte da corrupção, mas a parte de comprometer as relações entre dois países em cima de uma hidrelétrica fundamental. Ou seja, já racharam com o Mercosul, aí, com essas bobagens de Bolsonaro, agora pega o aliado, que pensa que nem ele, é miliciano e tudo aí, e ambos provocam a volta de todos os ressentimentos do Paraguai contra o Brasil. Até quando que vai se aguentar isso? Dia a dia. Hoje eu estava conversando até com um cientista político, não, esse negócio que o Brasil está sendo destruído, não é assim, está sendo destruído dia a dia. É de uma violência diariamente, nós estamos tijolo a tijolo, tudo aquilo que foi construído em décadas, inclusive essa aproximação com o Paraguai, indo para o vinagre por conta de negociatas, por conta de ignorância, por conta de posições ideológicas das mais primárias. Então, não tem jeito, não. E agora entra o vice-presidente, que era o símbolo da racionalidade, cometendo bolsonaristas. Né? Inacreditável. Hamilton Mourão. Inacreditável. Não, a Merkel está tremendo porque está com medo do Trump, porque o Trump é o... Meu Deus do céu, gente, que hospício que nós vamos parar. Mas que hospício? Que hospício? O sujeito que podia ser um pouco... um nível mínimo de racionalidade, fazendo o mesmo jogo aí de puxar saco, um militar puxando saco de outro país desse jeito. Bom, continuamos na luta aí, porque não dá para parar, não, mas que pessoal baixo nível, que pessoal, o Brasil não merecia, com todos os erros que foram cometidos aí, né, não merecia. Isso é castigo demais, é pior que as 7 pragas do Egito, aí, já que eles gostam de citações bíblicas aí. Pessoal, uma boa noite aí.